Pois é, e justamente aí para a gente aprofundar um pouquinho mais e entender melhor essas relações trabalhistas, né? A gente está tendo o prazer aqui de receber a advogada trabalhista Cristina Malina. Muito obrigado pela sua participação, Cristina. Eu que agradeço o convite, boa noite. Boa noite para você também. Bom, a primeira coisa, né, questão de home office. Por exemplo, tem muita gente hoje que realmente saiu da empresa, até por orientação da própria empresa, né, e está dentro Sim. de casa trabalhando. Como é que fica essa relação de trabalho e principalmente por quanto tempo, para ver se a gente entendeu bem isso? Sim, a questão inicial que a gente tem que considerar é que o governo federal tomou a iniciativa, né, com a lei e estabeleceu ali que em situações de isolamento, de quarentena, e o governo do estado emitiu um decreto que suspendeu diversas atividades. Então, diante disso, a empresa faz uma análise se tem condição daquele ramo de atividade ter a continuidade em home office. E aí, ali, o que se recomenda é que seja feito um termo aditivo ao contrato de trabalho, permanecem as obrigações, os direitos do contrato de trabalho, então, o empregado ele permanece com os direitos trabalhistas da mesma forma, a única coisa é que ele vai ter que se adequar a esse trabalho no home office. E aí vai ser conversado com a empresa, as formas de controle de jornada, se vão ser feitas reuniões no início do dia ou no final a respeito da produtividade, do que vai ser feito. Aí depende muito da conversa com a empresa, se a empresa vai disponibilizar uma ajuda de custo para que esse empregado, às vezes, não tenha acesso à internet, ou se tem, não é uma internet, às vezes precisa melhorar a velocidade por causa, né, do trabalho que vai desempenhar ali. Então, assim, é um momento, a gente tem que levar em consideração que trata-se de uma situação de emergência, de calamidade pública, o governo federal já decretou estado de calamidade pública. Então, assim, é uma situação que independe da vontade do empregador, não é uma imposição do empregador, é uma forma de proteger a saúde do trabalhador e, ao Claro. mesmo tempo, aquelas atividades que têm a possibilidade de ser desempenhadas em casa, que continue a economia, movimentando a força de trabalho para que a economia também não fique estagnada após esse período, né? Que é temporário, a gente não tem como dizer se vai ser os 7 dias, se vão ser prorrogados por mais 7, ou se as medidas já vão ser suficientes para conter a disseminação do vírus. Acho que aí vai muito da conscientização, das pessoas realmente ficarem em casa para evitar a disseminação, e aí o governo todo dia está noticiando e atualizando sobre as medidas que vão ser tomadas, então não tem como ter um período específico. Certo. Mas eu acredito aí que seja enquanto essa situação permaneça, né? Claro, claro. Agora uma coisa, doutora Cristina, vamos supor aquelas pessoas que foram afetadas também diretamente, né, pelos decretos aí referentes à pandemia, por exemplo, sem a circulação de ônibus interestaduais, intermunicipais, uma pessoa, por exemplo, que trabalhava numa cidade próxima aqui da Grande Florianópolis, às vezes não vai conseguir entrar na capital do estado. Como é que fica essa questão também? Dá já para adiantar como é que seria a questão trabalhista? Então, o que a gente vê é que, assim, todo mundo está tentando se adequar. É importante a gente ter em mente que tem que ter um diálogo entre empregado e empregador. Olha, eu tenho condições de... O empregador, assim, nas atividades a maioria foi suspensa, né? Então, essa pessoa, o home office, já auxilia nisso, que não vai ter esse deslocamento, né? Exato. Então, se o empregado está impossibilitado de se deslocar até o local de trabalho, não tem como o empregador exigir que ele esteja no local de trabalho, né? Se a gente está nessa situação, então, assim, tem que ter um diálogo, uma compreensão ali de ambas as partes, para ver de que forma que vai ser desempenhado esse trabalho, ou se, no caso de não ser desempenhado, as outras medidas que estão sendo adotadas pelo governo e até pelas empresas, né? Entendi. Tá certo. Doutora Cristina, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal do Continente. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço o convite, igualmente. Boa noite.